e colocando fundamento lindo e puro no coração das nossas crianças. Sejam tremendamente abençoados e cuidados no colo do Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso para essas crianças, queridos? Vamos lá? Quem é a tia de hoje? Hã? Quem é a tia hoje? Então vamos lá, segue a tia. Vamos lá, tia Catiúcia. Vamos lá, todo mundo? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Graça e paz, povo lindo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no mês, na verdade serão 2 meses, novembro e dezembro, com um tema, querido, um tema incrível, chamado Casas que Transformam o Mundo. Fala comigo, casas que transformam o mundo. Esse tema, ele mexe profundamente conosco. Nós estamos vivendo tempos complexos, difíceis, e que a igreja, ela precisa ter essa compreensão do reino de Deus, para que nossas casas sejam um lugar de ministração do reino de Deus. Amém? Fala para você, a tua casa é um lugar de ministração do reino de Deus. Quantos dizem amém para isso? Jesus, algumas coisas que tem falado forte comigo. Jesus, ele usou 2 plataformas de ensino. Primeira plataforma, a sinagoga, o templo. Desde 12 anos, quantos lembram aqui da história que José e Maria, os pais, esqueceram o menino? E aonde que ele esqueceu? No templo. E ele estava ali no meio dos doutores da lei, ensinando. Então Jesus, ele curou, falando na sinagoga, ele curou pessoas. Ele ficou bravo lá, virou a mesa. Mas ele estava sempre no templo. Então uma das plataformas de ensino é o templo. Fala com o seu irmão assim, ó, você está sendo ministrado, edificado, fundamentado. Na onde? Nos templos. Mas a outra plataforma que me chama muita atenção, e que foi um ambiente de muitos milagres, de muita unção, de muita bênção, é a casa. Fala comigo, casa. Meu Deus. E o versículo-chave que a gente tem usado é Atos capítulo 2, versículo 46, 47. Você pode projetar para nós? Pessoal da mídia, irmãos lindos, queridos, eu gostaria de ler com você. Diz assim, diariamente, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, nesse capítulo, nesse versículo, para que todos nós possamos ter essa compreensão do reino de Deus, daquilo que Deus está construindo nesses tempos. Diz assim, eu vou ler aqui com você, e está na minha versão ali, então vamos lá. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Querido, aqui a Bíblia, ela nos dá essa revelação em Atos 2. Atos 2 é o texto da igreja primitiva. Muitas pessoas perguntam, como que era a igreja primitiva? Então você pode pegar ali, a partir de Atos capítulo 2, você vai então começar a entender, a descobrir como que a igreja primitiva, ela movimentava na terra. E entre essas movimentações, que eram na doutrina dos apóstolos, nas orações, na coinonia, na comunhão, partindo o pão todos os dias, viviam unânimes entre si, e se reuniam no templo e nas casas. No templo e nas casas. Amém? Então, essas plataformas, a plataforma que Jesus movimenta, ela precisa ser viva nos dias de hoje. A plataforma que Jesus utilizou, ela precisa ser necessária nos dias de hoje. O que
tem acontecido? Nós estamos vivendo um momento, as pessoas estão ficando templárias. Diga comigo, templárias. O que é isso? Eu vou no templo, e eu chego no templo, e eu recebo da revelação. Mas muitas vezes quando eu saio lá fora, eu recebo pressões espirituais do mundo lá fora. Muitas vezes eu entro no meu esquecimento tudo aquilo que foi ministrado na minha vida. E eu chego em casa e eu não consigo então praticar, né, exercer a prática daquilo que foi passado, ministrado na nossa vida. Amém? Mas aqui não é o caso aqui da igreja. Dá um glória a Deus. Não é o caso aqui. Fala então assim, a tua casa é uma bênção, a tua família é uma bênção. Fala assim, eu estou profetizando sobre você. Amém? Então isso é incrível, porque a casa, ela é um lugar. Nós precisamos tratar a nosso lar, a nossa casa, como lugar da presença, como lugar da transformação, o lugar da presença, o lugar da transformação e do envio espiritual. Do envio espiritual. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Amém? Só baixar um pouquinho, filho, porque esse microfone, ele pega todo o ambiente, por isso, tá? Então, é o lugar da presença, diga comigo, presença, transformação e envio espiritual. Então, Deus escolhe casas. Então, vamos lá. Deus escolheu várias casas para poder exercer esse ministério, essa plataforma. E você não pode sair daqui sem levar a tua bênção, o teu ensinamento para o lugar da tua família. Amém ou não? Estenda a mão para o teu irmão aí. Fala assim, meu irmão, eu digo para você, no nome de Jesus, fala assim, a tua mesa é um lugar de presença de Deus. Fala assim, a tua mesa é um lugar de abundância em todos os aspectos. Fala assim, você vai abençoar a tua família, mas também abençoar a muitas outras famílias. Quantos dizem amém para isso? Amém? Eu fiz aqui um modelinho, vamos lá, meio que uma escola bíblica, vamos lá, vamos dizer assim, né? Eu fiz aqui vou pedir para a turminha ali passar para nós, para que a gente possa discorrer, né? Nós temos aqui, então, a casa como lugar da presença e transformação e envio. Jesus, ele veio na terra nos reconciliar a Deus e na reconciliação dos homens. E quando ele morreu, ressuscitou, antes de ascender aos céus, ele deixa aqui uma missão para nós, um mandamento: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, discipular, batizar. Então, essa é a missão clara do reino de Deus. E por onde que ele foi? Ele caminhou dentro de um contexto dos templos e das casas. Vamos lá, pode passar aqui. Eu quero mudar um pouquinho minha forma de ministrar aqui. Então, qual que é o propósito central? Começa com os seus movimentos, os movimentos de Jesus em casas, né? Exemplo, a casa, olha, Deus começa os movimentos dele nas casas. Olha só, foi no caso da mulher, da filha de Jairo, Jesus estava lá e ela ressuscitou. Foi na casa de Marta e Maria, foi na casa de Simão, o publicano, foi na casa de Zaqueu e muitas outras casas onde Jesus passou e os milagres aconteceram. E Deus, o próprio Deus, ele começa numa casa. Quando Deus falou assim, olha, eu vou fazer um homem, a nossa imagem e semelhança. E ele forma o homem. Tudo ele fez. Mas chegou o momento do homem que ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou a essência dele. Ele soprou o querer dele. Ele soprou o espírito dele, o ruá dele no homem. E aí o homem então começa a ser alma vivente. E Deus fala, tudo que eu construí, eu vou entregar para você. Sabe o que é isso, Adão? Que? Casa. Eu vou botar o nome nela, Éden. Está tudo pronto. O que você precisa fazer? Cultive e guarde. Cultivar e guardar. Fala comigo, cultivar e guardar. Você já parou para pensar se Adão tivesse comido a semente da laranja, da primeira árvore da laranja? Você nunca teria tomado um suco de laranja na vida. Mas ele não. Ele falou, foi uma semente. Eu consumi o fruto da árvore, mas eu vou plantar, eu vou cultivá-la.
Amém, querido? Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que você recebe de Deus não é só para você, é para você cultivar. Amém? Eu vou falar de novo. Aquilo que você recebe de Deus para a tua vida não é só para você, mas é para você cultivar. Dá um glória a Deus aí. O que é o cultivo? É você lançar. Aquilo que é bom na tua vida, lança. Amém ou não? Lança. Por isso que ele fala envia. Lança. Então o cultivo é, eu vou produzir aquilo que é bom na minha vida. E tem muita coisa boa, muita riqueza lá na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, que precisa ser reproduzido. Dá um glória a Deus. Então, ele fala, cultive e guarda. O que é guardar? É botar cercas, colocar o holofote, tomar o cuidado. E a pergunta que eu tenho, como que aquela serpente entrou na casa de Adão? Se foi ele que deu nome, se foi ele que rodou todo aquele lugar, por que ele permitiu que aquela serpente fosse tomada por Satanás para falar coisas que não devia aos ouvidos da esposa dele? Fala para você, é tempo de guardar. Em mesmo tempo que eu cultivo, eu guardo. Quando se diz amém, foi isso que Deus fez. Falou, o que você tem que fazer, Adão? Só cultiva e guarda. O que eu te ensino, passa para alguém. E o que? Guarda os princípios, guarda os fundamentos, para que a tua casa seja bem-sucedida. E aqui, então, nós temos já um caos instaurado pela Bíblia, né? A Bíblia conta sobre isso. Então, a casa é o primeiro altar. Diga comigo, a minha casa é o primeiro altar. Amém? E tudo começa com um processo, querido, de transformação. Às vezes a gente pega uma passagem da Bíblia, e o que me agrada, o que me apraz, nossa, mas aquilo que me confronta, eu falo, é para ele, eu passo direto. É natural, às vezes a gente tem a nossa visão, a nossa mente voltada para isso. O que eu não gosto, mas eu acho que é o outro que está praticando, e aí eu acho que é para o outro. Fala assim, parece assim comigo, se fosse para o outro, eu estava aqui ouvindo. Fala assim, ai. Não é, gente? Se aqui, nós temos um compromisso aqui nesse altar. Esse aqui é um amplificador do céu, de transmitir para a tua vida o que o céu fala através da palavra. Quantos estão entendendo isso? Até porque se a gente fizer outra coisa aqui, vai ser cobrado de nós. Mas é importante, se o Senhor te trouxe, deixa eu te dizer, nós estávamos aqui em intercessão orando para você. Sabe por que nós estávamos orando? Senhor, manda anjos, faz escudo, proteção, para que todos aqueles que o Senhor quer nesse culto aqui, venha, não permita que o diabo atrapalhe. E a gente vem orando, orando pelas suas, cuida do caminho, do carro, traga eles aqui. E olha que bem, vamos dar um aplauso ao Senhor por conta disso. Os anjos de Deus, os intercessores, e vem trabalhando, orando pelos ministros, orando pela adoração, orando por aquele que abre, orando pela comunhão dos santos. Dá uma glória a Deus. Então, veja bem, então é isso que nós precisamos. Por quê? Porque Deus te chamou aqui nesse lugar e Ele tem algo profundo para o teu coração. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Em nome de Jesus. Então a primeira transformação, ela acontece no coração. Põe a mão assim, ó, coração. Na minha vida, fala comigo, na minha vida. Por quê? Uma vez que eu absorvo o fundamento, o princípio de Deus, os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos do Senhor, então há transformação dentro de mim. E o segundo momento, a transformação, ela ocorre na minha casa. Porque se você é transformado, a tua casa é o primeiro lugar de influência que você tem. Aí você vai ser transformado lá. Quantos dizem amém? Quantos já perceberam que depois que você veio para Jesus, a tua casa mudou? Deixa eu ver. Quantos já receberam palavras de alguém da tua casa e da tua família? Falam, nossa, você está diferente. Deixa eu ver sua mão. Por quê? Porque o processo vem por nós, em nós primeiro. E depois, o segundo fator de processo é a nossa casa. A nossa casa, naturalmente, ela começa a ser exercido o papel da transformação. Aquilo que aconteceu no meu coração, eu começo a derramar. As pessoas mais próximas são alcançadas. Aí, irmão, de verdade, aí eles falam assim, não, mas é crente mesmo?
Por quê? Porque é uma briga lá na casa. É uma discórdia lá na casa. Não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, não fala mais, vem na igreja. Você está entendendo, né? Sim ou não? Então nós precisamos. Esse é o grande problema. Eu postei algumas coisas ontem para a liderança da igreja, falando sobre conhecimento de mente, mas uma consciência, porque a nossa fé, ela vem no estado de consciência. Eu posso ter muitos ensinamentos, eu posso ter muitas informações, eu posso conhecer de Deus. Foi isso que Adão fez. Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que aconteceu com ele? Ficou burro. Porque se fosse inteligente, ia depender de Deus. Quando você está entendendo isso? Mas quando vem para a minha consciência, para o meu estado de consciência, então a minha fé fortalecida, ela não entra no meu campo emocional, e eu ando na minha certeza, na minha convicção de fé. Se eu roubava, eu não roubo mais por conta da minha consciência. Se eu mentia, eu não minto mais por conta da minha consciência. Se eu desestabilizava emocionalmente, agora eu já estou mais equilibradinho. Dá glória a Deus aí, por conta da minha consciência. Quantos diz amém para isso? Como você está entendendo? A consciência, quando a informação ministra na nossa consciência, aí eu começo a mostrar o crente que eu sou. Fala, então você me mostra o crente que você é. Ou se não, veja o crente que eu sou, o cristão que eu sou, por conta da minha consciência. A gente pode começar assim, irmão, obrigado que você está aqui. Eu quero te servir. O que eu posso fazer para te servir? Por quê? Porque a liderança no reino de Deus, ela não é arrogante, ela não é prepotente, ela é servidora. Quanto mais eu sirvo, maior eu serei no reino de Deus. Foi assim com Jesus. Então, você pode estar perguntando aí agora, bispo, como que eu faço para minha casa ser essa casa? Estou te dando a chave. Faz assim, ó. Da mesma maneira que você levou a bênção com a chave da tua casa, leva a bênção com essa chave. Vai servir a sua família, em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus aí. A pessoa fala, eu não vou na tua igreja lá, né? Eles falam que a igreja é nossa, né? Porque o fulano está lá, meu cunhado, meu irmão está lá. Eu falo, mas eu gosto muito do Senhor, mas não vou lá por conta dele. Mas você gosta de mim? Você acha que eu tenho Deus? Tem. Você acha que a igreja tem Deus? Tem. E você não está lá? Não. E você acha que quando Jesus voltar, ele vai buscar quem tem Deus ou quem não tem? Sim ou não? Quando você está entendendo isso? Eu falei, então vai lá e conserta. Então nós precisamos, esse ambiente da reconciliação tem que estar na nossa mesa. Amém ou não? Com temor, eu falei, irmão, para de pegar o prato e comer na sala, na televisão. Senta na mesa. Deixa o celular longe. Olha nos olhos. Compartilha. Ama. Quantos dizem amém para isso? Esse é o lugar. A tua mesa é um lugar sagrado. É o altar de Deus. Dá uma glória a Deus por isso. Amém, querido? Então, uma vez que eu transformo meu coração, transformo a minha casa, e aí, meu Deus, aí não tem como. Aí nós começamos a transformar o vizinho do lado, o vizinho do outro, o vizinho da frente, os irmãos, as pessoas que trabalham ao nosso lado. E aí a gente começa a ver a ação de Deus na onde? Na cidade. Fala para o teu irmão, fala assim, eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida. Fala assim, o teu coração transforma a tua casa, mas a tua casa transforma uma cidade. Quantos dizem amém para isso? E a tua cidade transforma uma nação. Meu Deus. A gente ora, Senhor, sara a nossa nação. A gente canta, sara a nossa nação. A gente, meu Deus, é o Brasil. Nós mesmos, a gente põe bandeira do Brasil, tira a bandeira do Brasil, põe bandeira do Brasil, tira a bandeira do Brasil. Mas a nossa casa. Quantos estão entendendo isso? Fala para o assim, meu Deus. Fala assim, me ajuda, Senhor. Vamos lá, pode passar o slide, por favor.
A casa na criação. Foi o que eu falei para você, né? Foi a primeira estrutura criada, foi o primeiro lugar que Deus deu para o homem. Cuida da tua casa. A pandemia nos ensinou muito. Por quê? Porque a pandemia, quando veio e ela não falou, fica todo mundo trancado dentro da igreja. Foi trancado dentro da onde? Da casa. Falei assim, Aí eu te conto uma historinha que eu contei no Cristo em Casa, eu acho. Numa era glacial, de muito frio intenso, tinha uma manada de porcos espinhos, que só tinha uma forma de sobreviver àquele frio. Era estar junto, o calor humano. Você já viu quando você abraça, né? O filho, a filha, esposa, você sente o calor humano, sim ou não? Abraça alguém. Então a única forma de sobrevivência daqueles porcos espinhos estava em estar pertinho do outro. E ali foi vindo o frio. Aí tinha um mais longinho, Aí começou a aproximar. E foi aproximando. Quando ele percebeu um espinhozinho. Mas ele saía. Quando ele saía, ele vinha necrosando o dedinho do pé. Sabe quando você tá frio em Poços de Caldas, o seu dedinho dá até cãibra? É mais ou menos isso. Então, ele começou. E aí ele começou a perceber que a intensidade do frio impulsionava ele para uma dor, para um relacionamento, para um calor humano, vamos dizer assim. Mas a falta dele fazia as pessoas morrer. Está cheio de gente, moral da história, está cheio de gente fugindo da família e morrendo. Está cheio de gente. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, por favor, suporte os meus espinhos. Suporte, às vezes, a minha chatice, com todo respeito. Por favor. São as pessoas que mais estão perto de você que vão ferir você. São as pessoas que mais estão juntinho de você, vão falar coisa para você que você não gosta. Quando você está entendendo isso? Você vai lembrar, faz assim, eu vou lembrar da historinha dos porcos espinhos. Por quê? Porque nós precisamos entender essa estrutura. Nós precisamos entender que esse ambiente. Então, a pandemia falou, fica na tua casa. O quê? Junto, não sai de casa. Lockdown. Lockdown. E na onde? Na sua família. Na sua casa. Se tranque lá dentro. Por quê? Porque, querido, quem entende o reino do Espírito, a cosmovisão espiritual, a gente enxerga dentro e enxerga fora. O que teve de gente surtando, teve também. Mas o que teve de conserto nessa época, com medo de morrer, Seja sincero comigo. Quantos aqui consertaram? Com Deus primeiro, depois com família, com os amigos. Seja sincero. Todos nós. Por quê? Porque ali não tinha remédio. Inventaram um tanto de coisa e foi socando, porque não tinha. Até as vacinas hoje a gente sofre reações dessa vacina. Por quê? Deus queria mostrar algo para a humanidade. Deus queria o povo, as famílias unidas. Deus queria as famílias juntas. Então nós precisamos entender isso, amém, querido? Então a família, ela é um ambiente de propósito, amém? A família é como um ambiente de propósito, amém? Então, por que Deus nos colocou dentro de uma família? Porque tem um propósito. Deus criou a família, Ele fez o homem, Ele criou o ser humano e falou, eu vou te plantar num lugar de propósito, de formação, de amor, de nutrição. Hoje, o grande problema da sociedade é a falta de família. O grande problema da sociedade, da humanidade, é falta de famílias saudáveis. Vamos fazer escolas melhores. Vamos fazer presídios melhores. Vamos não sei o quê. Fala assim, invista na família, você vai ver a diferença. Bota aula de religião novamente. Bota a palavra de Deus e invista na família. Você vai ver como que o mundo vai mudar. Então, é um lugar de propósito. E os pequenos começos geram grandes planos. Por quê? A tua referência é a pessoa que você mais admira. E geralmente a pessoa que você mais admira está lá na tua casa. Ou é o papai, ou é a mamãe. E você vai fazer de tudo para ser aquilo que eles pensam
que você é. Você está entendendo isso? Mas eu não tive isso. Então você vai pegar alguém mais próximo, é um tio, uma tia, alguém mais próximo. Mas a nossa essência é repetir aquilo, é buscar alguém de referência, e é dentro da casa. E o papai e a mamãe deveriam sim orientar os filhos e ser essa referência dos filhos. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a igreja. Você é um referencial para a tua casa. Você é um referencial para a tua família. Quantos dizem amém? Dá um glória a Deus aí. Vamos passar, vamos lá. A presença de Deus no lar. Meu Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versos 11 e 12. 1 Samuel, capítulo 6, versos 11 e 12. Vamos lá, a palavra de Deus. Se você achou, diga: eu amo a minha família. Fala assim: a minha casa é um avivamento. Colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com ratos de ouro e tumores de ouro. E de fato, as vacas não desviaram. Isso aqui que eu pus é segunda, né? Desculpa, eu pus primeiro aqui, vai lá. Pode projetar ali pra gente poder correr? Eu estou lendo outro. Vamos aqui na tela. 2 Samuel 6, 11 e 12. Vamos lá. Aí, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Olha isso, vamos lá. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que possui por causa da arca de Deus. Fala comigo: a arca de Deus é a presença de Deus. E sabe o que eles fizeram? Levaram, depois deles terem carregado a arca, a presença de Deus, de tudo quanto forma errada, e ali aconteceu um desastre, né? Eles carregaram como o povo pagão, um carro de bois, e aí o Uzá, quando o boi tropeçou ali na era de Nagon, o Uzá foi para a mão, ele foi consumido, foi morto, porque carregaram a presença de forma errada. E ali então pararam a comitiva e levaram a arca para a casa de Obed-edom. E aqui por 3 meses a arca ficou lá. 3 meses aquele homem honrou a presença de Deus. 3 meses a casa dele foi próspera, foi abençoada, como diz o quê? O texto. Então, querido, quando a presença de Deus está na nossa casa, quando a atmosfera de Deus está na nossa casa, a nossa casa, sem dúvida alguma, é um lar abençoado por Ele. Amém ou não? Então, preserve a atmosfera de Deus lá. Amém? Em nome de Jesus. E aqui, Abraão, né? A Bíblia fala: você e todas as famílias da terra serão abençoados por você. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Olha, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, você já imaginou isso? Você já imaginou? Os teus filhos? Os filhos dos teus filhos, dão glória a Deus. Todos sendo abençoados. Aqui fala sobre Elias. Elias, você lembra Elias? É a viúva de Sarepta. É a viúva do profeta, dos filhos do profeta. Tanta gente, Deus, eles mandavam os profetas para fazer que os milagres nos lares. Amém? Em nome de Jesus. Estenda a tua mão para a tua casa e fala assim: a minha casa é um lugar, é uma plataforma do milagre de Deus. Meu Deus, meu Deus. A Marta, quando Jesus atrasou, porque lá tinha morrido, ele foi chegando, ela só disse uma coisa: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Presta muita atenção. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora, Jesus sentava na mesa, sim ou não? Comia com Maria e Marta e Lázaro, que era o irmão. Agora ela vem: se o Senhor não tivesse, puxa vida, por que você não cultivou a presença aí? Por quê? Porque para muitos de nós,
A gente acostumou tanto com a presença de Deus, a gente acostumou com os milagres, que Deus fala, eu vou esperar um pouquinho, porque se eu for lá fazer um milagre, não vai adiantar. Já estão acostumados. Eu vou ter que causar uma ressurreição para despertamento de um povo que me serve há muito tempo, mas que perdeu a minha presença. Quando você está entendendo isso? Fala então assim, não espere. Fala assim, Jesus tem que ressuscitar coisas na tua casa. Eu falei, não se acostume com o milagre de Deus. Não se acostume com o milagre de Deus. Você tem testemunho para contar? Conta. Quantos dizem amém para isso? Porque é a manifestação da presença. Por que eu não conto testemunho? Porque eu acostumei com a presença. Mas o testemunho é uma forma da edificação, de glorificação de Deus. Amém? Então a tua casa, eu sei que é cheia de testemunho. Dá uma glória a Deus aí. Então, irmão, conta o testemunho. Chega no pastor e fala, pastor, aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, quanto testemunho. Então nós precisamos disso, amém, queridos? Onde há altar, há destino. Onde há altar, há um alinhamento de destino. Onde há altar de Deus, há um alinhamento com o coração de Deus. Ele fala, é para cá que vai. Amém? Em nome de Jesus, a tua casa, o altar de Deus ali na tua casa, Bíblia, oração, devocional, fala comigo, Bíblia e oração, faça Bíblia e presença. Quando tem Bíblia, conhecimento de Deus, quando tem presença, vai entrar na sua consciência, você vai entender, você vai se misturar com a presença, aí então o altar de Deus está estabelecido na tua casa, e há um alinhamento de destino para você. Quantos dizem amém? Fala assim, a minha casa é o lugar de alinhamento de destino. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim, a sua casa é um lugar de alinhamento de destinos. Quantos dizem amém para isso? Não chega na tua casa só para dormir. Não chega na tua casa, não. Fala, gente, vem para cá, vamos relacionar, vamos conversar. Deixa eu te dizer, nem todo mundo que está perto está próximo. Às vezes nós estamos mais próximos de quem está fora do que de quem está dentro da nossa casa. Sim ou não? Por que disso? Porque o diabo já está trabalhando a desconexão, a separação. Ele já está denegrindo a estrutura da nossa casa para não ser um lugar de milagre. Mas aqui, em nome de Jesus, nós estamos nesse mês fazendo um alinhamento. A tua casa é uma bênção, dá uma glória a Deus. Amém? A tua família é uma bênção, é um lugar de destinos proféticos. Em nome de Jesus. Você vai sentar, foi, esse menino é um profeta, aquele ali é um intercessor, aquele ali, sabe? Você vai olhar. Se você é um conselheiro de família, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós atuamos nos disfarces espirituais, sabe, a tua profissão é um disfarce seu. Deus te deu uma profissão, um disfarce, para você entrar com o teu destino, aonde Deus está te enviando, para você dar destino para alguém. Pronto. É assim, amém ou não? É desse jeito. Alguém vai sentar com a habilidade que você tem na terra, vai falar com você e vai achar um caminho para você exercer a sua real identidade. Você é um profeta de Deus, um homem e uma mulher de Deus, em nome de Jesus. A tua casa, você vai lembrar a tua casa, os seus pais te impulsionando. Se você não teve seus pais para te impulsionar, você tem a igreja para te impulsionar, e você é um profeta nessa geração, em nome de Jesus. Vamos passar aqui, queridos. Jesus e os milagres nos lares. Foi o que eu disse, curou a sogra do Pedro. É por isso que alguns teólogos aí, né, diz que por isso que Pedro negou ele. Só que não. Mas ele curou a sogra de Pedro. E diga-se por sinal, toda a igreja católica, ela diz que Pedro foi o primeiro papa. Mas eles têm o voto de celibato, que não pode casar. Como que Pedro poderia ter sido o primeiro papa se ele era casado? Ensinamento. Amém, queridos?
Então, olha, o paralítico, você lembra quando chegaram na casa, 4 amigos. Esses amigos, o que tinha? Com certeza, uma casa fundamentada na presença, cheia de milagres acontecendo na casa. Milagres acontecendo, porque Jesus vai estar aqui, vai. Você não consegue andar, não. Gente, você viu aconteceu na minha casa, aconteceu na tua também. Então vamos pegar ele, vamos. Pegaram ele para levar, chegaram lá, tinha muita gente. O que nós vamos fazer? Falaram, nós conhecemos Jesus. A nossa casa foi impactada por ele. A casa dele vai ser também. Arranca o telhado, vamos subir ele. Levantaram, tiraram o telhado e desceram aquele homem paralítico no meio da sala da casa. E aquele homem foi curado. Fala para o teu irmão assim, se precisar, tira o telhado da tua casa, mas promova o milagre de Deus, o mistério de Deus, o sobrenatural de Deus na tua família. Em nome de Jesus. Amém? A ressurreição da filha de Jairo, né? O Jairo foi lá, convidou Jesus. Me ajuda na minha falta de fé, minha filha, não sei o que. E no meio do caminho, ele indo para a casa de Jairo, olha só, quando você está na missão do destino, indo para a casa de Jairo, ele estava indo para a casa de Jairo, e a multidão vindo com ele. Quando ele foi, alguém me tocou. Quem me tocou? Aquela mulher impura não podia falar, ela estava com medo, senão eles diziam, tinha sentença para ela na lei de Moisés. Aí ela falou, foi eu que te toquei. E aquela mulher do fluxo de sangue recebeu o milagre. Por quê? Porque estavam no destino de uma casa. Às vezes, querido, você indo para a tua casa, no destino da tua casa, Deus vai usar você para milagres. Deus irá te usar para milagres extraordinários. E sabe o que eu acho incrível nessa questão de Jesus? Milagres extraordinários para um lugar ordinário. Fala comigo, milagres extraordinários para um lugar ordinário. O que é esse lugar ordinário? A gente usa muito o ordinário para xingar, né? Ser ordinário, não é sobre isso. É um lugar de ordem. É um lugar organizado. É um lugar que já preparou a atmosfera para Deus operar. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está presente. Mas tem lugar, irmão, ouça, que Deus faz questão de fazer habitação. Quando você chegar em lugar, fala, nossa, aqui está a presença de Deus aqui. Deixa eu ver. Quando você entrar em casas que o ambiente está tumultuado, você fala, mas você pisou no lugar, você fala, uau, Deus está aqui. Você tem percepção espiritual. Por quê? Porque o lugar ordinário, o lugar em ordem, promove milagres extraordinários. Meu Deus. Vamos lá, então foi a filha de Jairo, ele recebeu então a ressurreição. Vamos lá, que já está terminando. Vamos lá, vou ter que ser rápido. Meu Deus. A igreja primitiva, de casa em casa, como nós lemos, casa de Lídia, uma casa apostólica, uma mulher que recebeu Jesus e que foi transformada, e a casa dela virou um lugar de treinamento espiritual. A casa de Maria, que nós falamos, na família de Lázaro, a casa de Priscila e Áquila também, né? Eles eram sócios do apóstolo Paulo, e a casa deles também se tornou uma plataforma de destino, uma plataforma de formação, uma plataforma bíblica. Eu vou falar, se tornou uma célula. Eu achei que o povo ia jogar cadeira para o alto. Deus não procura casas chiques. Deus procura casas em ordem. Só isso. Diz para o teu irmão, a tua casa não precisa ser chique. Ela só precisa estar em ordem para receber a presença de Deus. Quantos tem uma célula na sua casa aqui, amém? Uau, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso, vamos lá. Eita! Por que eu estou aplaudindo? Porque com certeza essas casas, eu não tenho dúvida que eu vou falar, já receberam milagres extraordinários. Já receberam milagres extraordinários. E se você não tem, procura o pastor Elidio e fala, por favor, pastor, por favor, põe uma célula na minha casa. Ontem nós fomos almoçar numa casa que foi palco e alvo de muito avivamento e milagre.
E diga-se por sinal, é aniversário do Luiz Fernando hoje. Vou dar um aplauso para ele. Glória a Deus. Parabéns para você. Daqui a pouquinho, o pastor Elite vai orar com você. Amém? Então vamos lá. Muda aqui. Vamos lá. Característica de uma casa transformadora. Isso, se você não entendeu nada até agora, entenda agora. Em nome de Jesus. Primeiro, casa-altar. Fala comigo. Casa-altar. O que é casa-altar? Bíblia, oração, né? O Espírito de Cristo dentro da tua casa, né? Os frutos do Espírito, a mansidão, domínio próprio, longanimidade. Amém? Paz. Aqui, a casa altar, a tua casa, o ambiente, se esforce para isso. Fala então, você se esforce para isso. Senta na mesa já com intencionalidade, com intenção de perguntar, de relacionar, de trazer leveza, de discipular o ambiente. Quantos dizem amém? Outra coisa, hospitalidade. Mais forte, hospitalidade. Quantos já hospedaram alguém aqui? Vamos dar um aplauso para esse povo lindo também. Isso é de Deus. A hospedagem é de Deus. A Bíblia fala que nós devemos ser hospitaleiros. Amém? Hospedar alguém, cuidar de alguém. Você lembra lá do bom samaritano? Meu Deus, você lembra da sunamita? Aquele servo, o que nós podemos fazer para ele? Eu vejo que ele passa aqui sobre o Monte Carmelo toda vez. Vamos construir um quarto para ele. O que aquela mulher recebeu? Um filho. Um filho. Não, tem muitos outros milagres. Vou entrar nessa história da sunamita, é incrível. Por quê? Por conta de um coração acolhedor. Eu digo que a minha casa é uma casa missionária. Toda semana tem uma lá, até uma lá. Toda semana nós recebemos. Nós recebemos. Porque nós entendemos esse princípio da hospitalidade, de receber bem, não é só o espaço. Prepara, fala então assim, prepara a mesa, irmão, né? Faz o café, tira sabe aquela melhor louça que você tem, já precisa estar na mesa, porque você não pode servir só os de fora, você precisa servir a tua família com o melhor que você tem. Amém? Vamos lá, a intercessão, o ambiente de intercessão, isso é muito importante. Você sabe quais são as lutas do teu bairro? Você sabe quais são as lutas, as dificuldades que tem em volta da tua casa, da tua família? Então a tua casa, ela tem que atingir a tua prole, a tua intercessão tem que atingir a tua família. Você tem que orar pelo tio, pelo pai, pelo avô, por todos. Você tem que orar pela família, pelos vizinhos. Deixa eu te dizer, se tem um crente morando no bairro, Satanás, ele perdeu. Sim ou não? Ai, porque tem tem uma boca aqui. Você está orando? Vamos orar. Quantos dizem amém para isso? Então a tua casa é um lugar de intercessão. E eu chamo a tua atenção para isso. Amém? Em nome de Jesus. Comece a interceder com alvos claros. Libera a tua palavra na região onde você mora, em volta da tua casa, e você vai ver o mover de Deus em nome de Jesus. Dá um amém aí, igreja. A tua casa, olha aqui, ó, discipulado, é ensino, lugar de ensino. Fala comigo, a minha casa é lugar de ensino, de ensinar pessoas, de ministrar Jesus nas pessoas, de falar do reino de Deus, de edificar vidas, ok? E a nossa casa também é o lugar de envio, né? Quando você casa um filho, né? Você está enviando. Quando você envia para a faculdade, você está enviando. Quando você recebe alguém, discipula alguém, atende alguém, faz um gabinete com alguém, ministra sobre alguém, e você está enviando. Quantos dizem amém para isso? Amém? Você está enviando as pessoas. Então, a tua casa é um lugar de um envio de destino. Amém? Quando tem clareza na minha casa, eu vou enviar para um destino. Amém? Em nome de Jesus. Fala assim, eu amo a minha casa. Eu amo o meu lar. Eu amo a minha família. Vamos lá. 7º. Princípios proféticos. Isso aqui é muito sério. Honra atrai milagres. Honra atrai milagres. Como você tem lidado com aqueles que são seus?
a gente acostuma, principalmente com os de dentro. E quando a gente vai convivendo na família, a gente perde por favor, por gentileza, com licença, o obrigado. Obrigado vira andar logo, com licença vira sai daí. Já não tem benção pai, benção mãe, não tem mais boa noite, bom dia. Infelizmente, a gente vai se acostumando. Ouça, nós temos que lutar para não nos acostumar com isso. Porque se a gente tira o especial e deixa ele virar comum na nossa vida, a gente perdeu a essência. É assim com Deus. Deus não pode deixar de ser especial na tua vida. Quantos dizem amém? Então pratica. Fala então assim, vamos praticar junto. Por quê? Porque esses lugares atraem pessoas. Essas falas atraem pessoas. Essa gentileza atrai pessoas. Decore, irmão, em nome de Jesus. Amém? Aprenda a falar mais manso. Aprenda a colocar no lugar do outro para ver se você gostaria de ouvir aquilo que você vai falar. Isso chama-se empatia. Não é simpatia não, irmão. Empatia. Será que eu gostaria de ouvir o que eu vou falar? A gente começa a corrigir o ambiente. Sabe por quê? Se você prestar atenção, essa pessoa que está do teu lado, Deus pegou na mão dela, trouxe do reino do Espírito para o reino do natural e falou, esse mundo não pode viver sem você. Quantos dizem amém para isso? E a gente desfaz da preciosidade de Deus. Ouça, são plataformas de bênção e de milagre. Amém? Diga comigo, casa que transforma o mundo. Amém? Então honra atrai milagre. Tratar com honra e amor. Honra e amor. Honra e amor. Olha só, unidade libera bênção. Diga comigo, unidade libera bênção. Unidade libera bênção. Então quando você ora sozinho é uma coisa, mas quando você tem a tua família na mesa orando com você, já era. É muitos anjos movimentando no reino do Espírito em favor da tua família. Sabe, a nossa missão é fazer com que os nossos familiares entendam esse propósito de Deus. Amém? Então Deus libera a bênção na unidade, né? E a obediência abre portas. Quando a nossa casa está debaixo da palavra de Deus, do princípio de Deus, está em obediência com a palavra de Deus, portas são abertas. Portas são abertas. Diga para o teu irmão, obedeça. E o efatá de Deus acontecerá na tua vida. O abra-te de Deus acontecerá na tua vida. Dá um glória a Deus aí, igreja. E já terminando, vamos lá. Agora terminando mesmo, vamos lá. Passos práticos, estabeleça um altar. Estabelecer um altar. Para muitas casas que a gente é levado, convidado, a gente chega no lugar, a gente percebe que os mesmos problemas estão lá, porque não tem um altar estabelecido. O que é um altar estabelecido? A Bíblia e oração. Presença de Deus. Quanto mais oração e Bíblia na tua casa, quanto mais altar de Deus você estabelece. Amém? Quando chegaram aqui e sentiram a presença de Deus, o altar estava construído aqui, sendo construído através de intercessores. E lá na tua casa, entenda isso, estabeleça um altar todos os dias. Bíblia e oração. A oração é relacionamento com Deus. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala com teu Deus que te vê no secreto. Amém, queridos? Santificar o ambiente, é exatamente isso. O que é santificar o ambiente da casa? É tirar o xingamento. Ainda bem que aqui não tem. Não tem xingamento. Oh, glória! Aí você começa, por quê? Porque é quando você usa a tua boca para abençoar, os anjos se movimentam. Mas quando você usa xingamento, os demônios se movimentam. Murmuração é oração para Satanás. Então eu preciso aprender a usar a força profética da minha boca. Então eu tenho que santificar o ambiente, amém? Seu abençoado. Amém? Vamos lá? Declarar a palavra. O que é declarar a palavra? Aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansa lá. A casa foi ferida
por lutas, fala assim, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nele há. Entende? Alguém fez algum movimento contrário à tua vida, fala, prepara uma mesa perante mim e os meus inimigos. Enche o meu cálice com óleo. Quantos estão entendendo isso? Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus na tua casa. Libera palavras, libera a Bíblia. E a mesa como lugar de cura. Mesa como lugar de cura. A tua mesa cura. A tua mesa cura. O quê? É isso aí. Então, a nossa mesa, ela precisa ser um lugar de ministração e cura. Amém? E agora, encerrando o último. Casas que carregam a presença se tornam centros de avivamento. Levanta a tua mão direita e diga comigo, casas que carregam a presença de Deus se torna centro de avivamento. Fala assim, a minha casa carrega a tua presença e ela será centro de avivamento e de unção. Fica de pé no seu lugar, igreja querida, abençoada. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Há uma chave. Como se essa chave estivesse na tua mão e você vai abrir a tua mão e colocar dentro do teu ser.